O Flamengo enfrenta, então, o time do Juan Pablo Vojvoda, né, que nesse Brasileirão ele realmente voivoda, né, voivoda. E ele falou o seguinte: um jogo disputado, quando você entra nas últimas rodadas do Brasileirão, todos os times jogam por algo importante. O Flamengo é um time grande que vai vir ao Castelão procurando os 3 pontos. Vai ser uma partida difícil, disputada, que vamos ter todos os jogadores disponíveis também e escolher os melhores para essa partida. Aí para o confronto, Flamengo e Fortaleza, né? Ele falando, né, das equipes, né, disputando coisa importante, a gente sabendo que vai ser um jogo muito difícil, né? E ele, bacana da parte dele, inclusive, né, toda a humildade, ele falando da dificuldade que vai ser também enfrentar o Flamengo, mesmo o Flamengo nesse momento aí. E vamos dar uma olhada aí no Gabigordo, né, o Gabigol da torcida, que hoje é mais magro que o Gabigol, né, uma brincadeira óbvia, a gente tá brincando. Vamos ver como é que foi a ida dele aí, né, lá para as praias de Copacabana, para as areias de Copacabana. Galera querendo fazer foto como se fosse o Gabigol mesmo, cara. Sensacional. Não, e ele é super humilde, né, cara? O jogador, o Gabigol, deveria ter abraçado o seu sósia. Pô, ia ser muito mais legal. Os torcedores do Boca, ele com a camisa do Boca, né? Cara, espetacular. Que momento bacana. Que momento bacana. Isso aí. Eu acho que não tinha motivo pro Gabigol, né, não abraçar o seu sósia. A gente teve também um ídolo do Flamengo, o Atirson, criticando o Gabigol, tá? Falou o seguinte: ele também criticou o Neymar quando estava no Corinthians e depois trabalhou com o Neymar na seleção. Isso não acho que seja um problema. Tá falando do Tite. O grande problema não é o Tite, e sim o próprio Gabigol, que tem que decidir o que ele quer da vida. Ele quer dar continuidade no Flamengo, porque hoje, vendo o Gabigol aquecendo e jogando, o que parece é que ele não quer jogar mais. Concordo. Parece que perdeu o tesão de jogar no Flamengo. Ele não está mais feliz. E aí, eu passo a bola para vocês aqui nos comentários. O Atilson está muito certo, né, gente? Você concorda, você que está aqui, torcedor do Flamengo, que o Gabigol não tem mais tesão de jogar futebol? Está mais preocupado com rap, com festa, né? Todo poderoso Gabi. E não tem peninha, não tenho pena dele não, porque ele é que desfocou do futebol. A verdade é essa, né? Ainda assim, o Gabigol foi eleito por jornalistas, olha só, o maior nome do Flamengo na história da Libertadores. Eu discordo, para mim foi o Zico. Não consigo entender. Né? Pesquisa realizada pelo GE, Gabigol foi considerado o segundo maior brasileiro da lista na votação, né? Incluindo jogadores e treinadores de todas as nacionalidades. Dessa forma, o atacante do Mengão alcançou a 11ª colocação com um total de 20 pontos. Aí tem Carlos Bianchi, Riquelme, Alberto Spencer, Pelé, Ricardo Bocchini, Marcelo Gadiardo, Francisco Sá, Tele Santana, Luiz Cubilha, Felipão e depois o Gabigol. Cara, eu vou falar pra vocês, era pra estar o Zico lá em cima junto do Pelé. Sacanagem, cara. E ainda bota o Gabigol na frente do Zico, inadmissível. Eu não concordo com essas paradas não. De verdade. E o John Textor, hein? Bye bye, Textor. Bye bye. Bye bye, so long, farewell. Pois é, o dono do Botafogo sofre punição pesada do STJD por excesso de choro. E detalhe, o Felipe Neto foi processado criminalmente também pela CBF. A gente trouxe em primeira mão a notícia. O Textor também. E o Botafogo ainda pode ser punido, tá? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o John Textor após o dirigente proferir graves acusações contra a entidade máxima do futebol brasileiro. Falou de corrupção e tudo mais. Também foi suspenso o vice-presidente de futebol, Vinícius Assunção, e o John Textor já pegou 30 dias de suspensão.
A decisão foi tomada com base no artigo 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, que estabelece: pode haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses excepcionais e fundada a necessidade, desde que requerida a procuradoria, tá? Então, John Textor, 30 dias, não pode nem assinar a contratação, tá? Ele não pode assinar contrato, ele não pode estar no estádio, ele não pode representar em eventos oficiais o Botafogo, tá? Então está proibido. E vamos falar do Léo Pereira, porque ele está ciente, o Flamengo também está ciente, que, inclusive matéria do Mundo Rubro-Negro, mas a gente fez uma apuração extra, que o futuro dele pode ser longe do Flamengo, tá? É possível que o Léo Pereira deixe a Gávea e deixe o Ninho do Urubu em 2024, né? Porque já tinha uma proposta do Al Nassr, né, do técnico Luiz Castro, lá do time do Cristiano Ronaldo, de cerca de 15 milhões de euros, valor equivalente a 73,5 milhões de reais para tirar o Léo Pereira do Flamengo. Agora, a informação exclusiva que a gente traz aqui nos canais Paparazzo Rubro-Negro é que o Al Hilal, né, equipe também lá do Michael, do Jorge Jesus, do Neymar, o Al Hilal prepara uma oferta de 16 milhões de dólares, né, de 16 a 17 milhões de dólares, cerca de 16, 17 milhões de dólares, acima, né? Eles querem fazer uma proposta acima, até porque me falaram que esses 15 milhões não eram de euros do Al Nassr, eram dólares, né? Eles trabalham com dólar. Então, o Al Hilal quer fazer uma oferta superior à oferta do Al Nassr e tirar o Léo Pereira do Flamengo. Então, informação que eu tive, tá, de empresários que atuam no mercado árabe. Vocês sabem que quando o Michael veio para o Flamengo, quem trouxe a primeira informação fui eu. Quando o Michael saiu do Flamengo e estava sendo negociado, eu estava inclusive lá no dia que teve a reunião no Fratelli, do Brás, com o Eduardo Maluf, e eu trouxe em primeiríssima mão que o Michael estava sendo vendido. Então, também trouxe a venda do João Gomes. Então, tudo isso eu vinha fazendo para vocês. Por quê? Porque eu tenho um contato lá no mercado árabe que me passa essas coisas. E o Léo Pereira o Flamengo vai receber uma proposta de mais de 16 milhões de dólares pelo Léo Pereira, tá? Então o Flamengo pode perder o Léo Pereira. Hoje é mais fácil o Léo Pereira sair do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem interesse de ficar, tem interesse de um dia jogar na Europa, sim, isso é verdade, mas não tem uma proposta assim tão atrativa como o Léo Pereira. Então o Al Hilal, além do Al Nassr, tem o Al Hilal na parada, na briga também pelo Léo Pereira, tá? O Flamengo recusou a primeira proposta do Al Nassr, tá? E agora pode ter uma disputa aí entre Al Nassr e Al Hilal na contratação do Léo Pereira. Titular da zaga do Flamengo desde 2022, quando o Paulo Souza acabou demitido e Dorival assumiu o comando. Também atuou ao lado do Davi Luiz, que pode sair também, né? O Flamengo pode ter a saída de Davi Luiz, Léo Pereira, Pablo, né? Não há definição ainda se ficam. Tem o Rodrigo Caio, que não deve renovar, que não vai renovar. Então são 4 zagueiros. Só aí são 4 zagueiros, tá? 4 zagueiros. E o Flamengo vai precisar repor essas saídas, tá? O Flamengo pagou cerca de 7 milhões de euros, na época 28 milhões de reais no Léo Pereira. E só esses negócios aí acontecendo já configuram um lucro absurdo na compra do Léo Pereira. E vocês se lembram quem que o Flamengo negociou quando trouxe o Léo Pereira? Sim, Pablo Mari. E foi justamente o Pablo Mari quem se pronunciou agora com relação ao Flamengo, né? O Pablo Mari está no Monza da Itália. Ele falou o seguinte, exaltou a torcida do Flamengo. Vou pegar aqui as declarações dele sobre até 2019. Olha só, mágico, não tem mais palavras para definir essa Libertadores, a de 2019. Maracanã com 85 mil pessoas jogando pelo Flamengo, não tem mais palavras a não ser dizer mágico. E os torcedores do Flamengo, nos posts sobre o Pablo Mari, pedem enlouquecidamente o retorno do espanhol, né? Ele é muito querido pela torcida do Flamengo e os torcedores querem o retorno do Pablo Mari.
tá? Ele fala, eu não sei... não, desculpa, ele pega aqui, ó. Pelo fato de ser uma partida única, não, né? Sobre o que ele... Se ele acha que... Olha só, pegar aqui pra vocês. Ó, ele comentou o jogo e a virada do Flamengo sobre o River. Após 58 anos, a Libertadores adotou o sistema de final única e o rubro-negro enfrentou os argentinos em Lima, no Peru, o que aumentou a pressão na opinião de Pablo. Pelo fato de ser uma partida única, não. Era mais a pressão que o Flamengo há mais de 30 anos sem ganhar a Libertadores. 38, sem ganhar a Libertadores. A pressão de que representa o Flamengo jogar uma final de Libertadores. O estádio de Lima era incrível, monumental, como diz o nome. Eu não sei, foram muitas emoções juntas e ainda mais como se deu a partida. Creio que foi uma partida muito bonita de se viver, de ver, e para mim foi único. Eu creio que é uma das recordações mais bonitas que tenho na minha vida. Quando estava 1-1, aquilo foi uma loucura. Olha aqui, aquele momento, né, que saiu o gol de empate, e ele falando que foi realmente uma loucura. O Pablo Mari também, né, assim como o Léo Pereira pode render muito ao Flamengo, apesar de eu achar que o Flamengo não precisa mais dessas vendas, Pablo Mari rendeu mais de 78 milhões de reais ao Flamengo, né, após a sua saída. O Flamengo contratou ele por 1,27 milhão de euros, né? E 6 meses depois o Mari foi pro Arsenal, hoje está no Monza, mas conforme ele ia sendo negociado e batendo metas, o Flamengo ia recebendo. Então o Flamengo totalizou a quantia de 10 milhões de euros, em seguida ativou a cláusula de compra do contrato e o Flamengo faturou novamente, né? Então o Flamengo totalizou 15 milhões de euros com o Pablo Mari, 78,9 milhões de reais. E seria interessante um retorno. Ele fala com muito carinho sobre o Flamengo e a torcida do Flamengo pede o retorno do Pablo Mari, tá? Isso é uma realidade. Passar para vocês aqui com relação à reunião aqui, ó, Flamengo RJ. Flamengo se reúne com o staff de De La Cruz e recebe o sim do jogador. A gente falou sobre isso ontem. Eu conversei, aí eu, óbvio, procurei conversar com amigos argentinos. Eu tenho, inclusive, amizade com um empresário que é amigo do Alejandro Mancuso, jogador do Flamengo. E ele nos passou o seguinte, que não é que o Flamengo recebeu o sim novamente, já tinha recebido esse sim. O que acontece é que o Flamengo foi informado como é que a gente pode explicar? Foi avisado novamente que sim, o De La Cruz mantém o interesse de vir jogar no Brasil e no Flamengo, tá? Então, reafirma, né? O jogador reafirmou o seu desejo de jogar no Rio de Janeiro, de jogar no Flamengo, tá? Então a reunião foi muito interessante. O que me passaram é que o jogador realmente já tem aí, acho que não lembro se foi o Coluna, mas se não foi, perdão, mas acredito que foi o Coluna que trouxe sobre a reunião. Eu fui atrás e realmente teve a reunião do staff do jogador com o Bruno Spindel. E aí o que foi passado é que o jogador queria o salário X, o Flamengo cobra o salário que ele queria, e aí tá tudo muito bem encaminhado. E ele vai levar a proposta pro River. Acontece, o River tinha prometido que agora, para essa próxima janela, iria liberar o jogador se chegasse uma proposta melhor. O Flamengo tenta uma proposta levemente melhor do que a que ele fez anteriormente, e se não conseguir, o Flamengo pode partir para a compra do jogador com a multa, né? Pagando a multa, que vai reduzindo com o passar do ano, a virada do ano reduz mais um pouco, e aí o Flamengo tem que ainda acertar com o Liverpool do Uruguai o valor da metade do De La Cruz, que aí o Liverpool pede menos, tá? O problema na negociação é sempre o River Plate.